Olá, seja bem-vindo ao podcast do Observatório da Televisão. Você pode conversar com a gente pelo Twitter, @TV Observatório, #podcastobservatório. Eu sou Renan Vieira e está começando o podcast do Observatório da Televisão. E o programa de hoje está bem variado. A gente vai falar aqui, entre outros assuntos, sobre os números de audiência dos canais de esporte da TV paga e também da grande virada de fase de O Outro Lado do Paraíso e a audiência decepcionante de Apocalipse. Vamos discutir ainda sobre o sucesso das narconovelas colombianas. Bem-vindo, João Paulo Reis. Oi, obrigado. Gabriel Wacker, é bom ter você aqui. Alô, Renan. Alô, João. Alô, Neuber. Alô, você ouvinte. Um prazer inenarrável estar aqui mais uma vez. Olá, Neuber Fischer. Oi, tudo bem com vocês? Estamos aqui de novo para mais um podcast do Observatório da Televisão. Vamos então ao primeiro tema. Podcast do Observatório da Televisão. Toda semana um programa novo. No Twitter, @TV Observatório, #podcastobservatório. O Outro Lado do Paraíso decepcionou nas primeiras semanas. Lenta, violenta e aparentemente desnecessária, a fase inicial da novela de Valcir Carrasco chegou perto de causar rejeição generalizada. Um ouvinte do podcast do Observatório da Televisão, por exemplo, deixou de assistir a novela. Vamos ouvi-la. É a Dina aqui de São Bernardo do Campo, sobre a novela Do Outro Lado do Paraíso. Quando começa, eu e minha família, nós trocamos de canal, colocamos um filme, ou vamos jogar. Essa novela, na minha opinião, e de todos aqui, não está agregando nada. Até mais. Bom, esta foi a Dina Cursino, de São Bernardo do Campo, dizendo aí que a trama não a cativou. João Paulo Reis, será que ainda dá para recuperar os telespectadores que desistiram da novela? Com certeza. Porque só a audiência do capítulo de ontem, dia 28 de novembro, foi de 38 pontos. Eu acho que isso é muito para uma trama que está no seu capítulo 32, se eu não me engano. Então já é mais que a força do querer a novela anterior. Então recuperar, eu acho que é possível sim. Quanto à novela ter sido considerada um fracasso ou alguma coisa assim, eu não acho que é bem um fracasso. Eu acho que toda novela no início tem um certo estranhamento. E sobre ser uma novela forte, com um texto forte, isso é real. Na verdade, o Valcir, ele pesa a mão em vários aspectos, e o texto ele está mostrando essa mão pesada dele. Inclusive em alguns palavrões que já foram ditos, em algumas frases, tipo o Mariano, que é o personagem do Juliano Casarré, ele já entrou pegando pesado, assim, falas, né, pesadas mesmo. Ele até falou, não sei quem, não tem medo de puta, e aí falando mesmo como se a novela fosse uma novela das 11. Então, ok, pra gente é uma coisa normal, porque no dia a dia todo mundo fala palavrão e tudo mais. Mas pega aquele público mais antigo de surpresa, assim, causa um estranhamento. Esse texto mais forte. Mas a novela, ela, sem dúvida, se as mudanças propostas pela direção e pelo Mauro Mendonça forem para agilizar, eu acho que tem tudo para dar certo e ter muito mais do que 38 pontos. Agora, Neuber, na semana passada a gente disse aqui que a novela não chegava a 30 pontos, né? Estava bem abaixo disso, né? Que é um mínimo aceitável para a novela das 8, né? A que se deve esses 38 pontos já agora, né? No começo da virada da novela? Bom, eu até me surpreendi, assim, porque eu já apostava que a novela ia virar o jogo na segunda fase, né? Eu disse isso no nosso podcast anterior ou no outro, quase que fui profético nisso, né? Porque eu falei que a novela ia voltar por cima, né? Junto com a personagem, e foi realmente o que aconteceu. Assim, na segunda-feira já bombou, ontem também, né? Na terça-feira.
E então eu acho que primeiro porque a Globo meio que investiu pesado nas chamadas para essa segunda fase, né? E acho que daí acabou despertando a curiosidade de quem talvez tenha visto o começo da novela e depois parou de ver por algum motivo, né? Qualquer aí, dentre os que a gente já falou, de ser pesado, de ter muita violência, muito preconceito, essas coisas, e depois falar, vou dar mais uma chance, vou ver como é que vai ser agora, né? Ou aqueles que viram a Clara apanhando e tal, falou, nossa, agora eu quero ver como é que ela vai fazer, como é que ela vai se vingar, coisas desse tipo. E a novela também, ela tá tendo muita repercussão de notícias, nas redes sociais e coisas assim. Então acaba despertando a curiosidade das pessoas que estão no Facebook, no Twitter e em outras redes, de ver o que está acontecendo, né? Por que estão falando tanto disso, né? E eu acho que é por aí. E eu acho que se caminhar como eu estou pensando que vai, a novela tem tudo para bater o recorde desses anos todos aqui que a gente teve, que a gente falou que é a Força do Querer e a Avenida Brasil, né? Que estão aí com as maiores audiências de último capítulo e tal. E eu acho que ela vai chegar a mais do que essas antecessoras aí. É justamente isso que eu queria saber do João de novo, né? A novela está no começo, como ele mesmo disse, e já tem uma alta audiência, né? Essa virada é um momento da novela, né? Será que o Valcir vai conseguir sustentar esse momento de elevação mesmo de audiência bastante alta até o último capítulo? Então, não sei se vai ter uma audiência tão alta, talvez essa audiência dessa semana, desses últimos 2 dias, tenha sido por causa da virada mesmo, que estava todo mundo esperando por isso. Mas as tramas dele geralmente são muito populares, então mesmo tendo vários erros ali, elas continuam com audiência alta, que é mais ou menos o que acontece também com o Agnaldo Silva. As tramas dele tem algumas que não são muito boas e a audiência é legal, porque são tramas que prendem as pessoas. Se ele não derrapar com tanto personagem junto que tá entrando agora, eu acho que tem tudo para manter. E ainda assim, o Gabriel, que tá acompanhando os capítulos que ele tá fazendo, né, o andamento dos capítulos, ele pode contar um pouco também do que promete para frente, porque assim, essa virada desses últimos dias, segunda e terça, tipo assim, não foi virada nenhuma por enquanto, né? O que ela vai fazer daqui para frente é que vai ser interessante, né? Tudo que ela vai tramar para conseguir atingir o objetivo dela, que é recuperar o filho e se vingar de quem fez mal para ela, né? Então é agora que vai começar a vingança de fato, né? Então eu acho que essa todo mundo, querendo ou não, gosta dessa questão de vingança, né? E tanto que teve séries que fizeram sucesso por conta disso, a Revenge mesmo, né? E então eu acho que agora que o público vai se apaixonar por essa mocinha aí, que de bobinha vai passar a ser a empoderada. A Avenida Brasil era sobre vingança, né? Podcast do Observatório da Televisão. Toda semana um programa novo. No Twitter, @TV Observatório. #podcast Observatório. E a gente costuma falar muito sobre a audiência da TV aberta. Mas hoje temos uma novidade aqui no podcast. O nosso jornalista Gabriel Wacker traz os números de um dos setores mais competitivos da televisão por assinatura, o de canais esportivos. Gabriel, quem que tá ganhando essa batalha? Por enquanto, o Sport TV, né? O Sport TV, como na verdade já é um pouco até esperado, o primeiro lugar, o Sport é o único canal esportivo atualmente, né, que consegue atingir o top 10 entre os canais mais vistos da TV paga. Os dois canais mais vistos geralmente da TV paga são o Cartoon Network e o Discovery Kid, por motivos óbvios. Canais infantis, a TV aberta não dá esse espaço para os infantis, e o Cartoon e o Discovery mandam. Transmissões ao vivo, principalmente, o Sport TV tem muitas, né? Porque é a dona da maioria dos direitos de transmissão dos campeonatos brasileiros. Série A, Série B, Copa do Brasil, tem Libertadores, né, que vai terminar nesta quarta-feira.
Tem Copa Sul-Americana, tem Mundial de Clubes, tem torneios de base, tem Fórmula 1. Mas tem Campeonato Francês também, que é lá onde joga o time do Neymar. São todos campeonatos que são exibidos no horário nobre, inclusive, né? Ou seja, isso. Esses canais, a maioria dos jogos nacionais são exibidos em horário nobre. Inclusive, o próprio Cartoon comemorou algumas vezes quando o Dragon Ball Super foi primeiro lugar geral na TV paga às 11 da noite, e sempre quando não tinha jogos de futebol ao vivo. Quando tinha, não tinha como, porque era impossível. Normalmente na segunda-feira, na sexta-feira, quando tinha um joguinho de Série B, que é meio sem vergonha, aí consegui. Mas atualmente o Sport TV tem uma média de 0,70 ponto de audiência. Pode parecer pouco, mas na TV paga isso é muito. O Cartoon, que é primeiro lugar, atinge 1,1 ponto, 1,2 ponto. Nesse último mês de setembro foram 0,70 pontos que o Sport TV conseguiu. E tem uma guerra, né, pelo segundo lugar entre Fox Sports e ESPN Brasil. A ESPN Brasil tem tido um trunfo muito grande esse último semestre, desde agosto, que é o Campeonato Inglês, que é exclusivo seu desde a temporada passada, Campeonato Inglês de Futebol, e a Premier League, como é chamada, né, conhecida amplamente. A Premier League está muito bem, está numa temporada talvez a mais bem sucedida em termos de audiência. No último final de semana, Chelsea Liverpool, exibido com exclusividade, foi líder de audiência na TV paga. Mais uma vez, semana retrasada já tinha sido líder com dose dupla, com o jogo entre Arsenal e Tottenham, que é o derby do norte de Londres, e com o jogo do Manchester City, que tem sido um dos campeões de audiência da TV paga, juntamente com Barcelona, Real Madrid e PSG, por causa do Gabriel Jesus, que é jogador do Palmeiras e tudo mais. Esse jogo entre Chelsea e Liverpool marcou por volta de 0,60. E o jogo do PSG na ESPN marcou mais que a transmissão no Sport TV, que também aconteceu. ESPN e Sport TV transmitiram juntos jogos do PSG no último domingo, PSG e Mônaco, 2-1 para o PSG. A ESPN marcou 0,73 e o Sport TV marcou 0,70, que é muito curioso, é muito próximo, é perto, é pouca diferença, mas o público preferiu a ESPN por toda a tradição do futebol internacional. Gabriel, interessante você falar sobre jogos simultâneos, né, transmitidos em 2 canais concorrentes ali, porque nem todos estão nos mesmos pacotes, né? ESPN e Fox Sports, por exemplo, estão nos mesmos pacotes, nos pacotes básicos, como está o Sport TV? Não, e aí é que entra a grande jogada. O Sport TV é um canal que quem paga o pacote mais barato tem, certeza. ESPN está nos pacotes um pouco mais caros, assim como a Fox, assim como o Esporte Interativo também, que consegue ir muito bem com Série C, com Copa do Nordeste, com Liga dos Campeões, mas ainda está tentando achar o seu caminho. Quando não tem esses eventos, vai ter seriado brasileiro a partir de 2019. Agora, o Sport TV ele é privilegiado por ser o principal canal de esporte da principal empresa de comunicação do país. Então, logicamente que ele vai estar nos canais mais básicos, é obrigação de contrato, e tem que estar no canal 539/39, né? Isso é exigência de contrato da Globosat. Multishow tem que estar no 42, GNT no 41, Globo News no 40, Sport TV no 39. É exigência de contrato, dos canais têm que estar próximos ali. O bloco da Globosat, isso, lógico, né? Exatamente. Isso, logicamente, que isso influencia muito. Mas o Sport TV é muito regular, o Sport TV não perde muita audiência, perde mais em dezembro. Em dezembro a ESPN dá um sufoco, porque passa muito campeonato europeu, que não para no final do ano, né? O Sport TV praticamente para ali no final do ano. Quando a gente fala dos programas brasileiro, desses canais, também tem bastante audiência. Quando a gente fala dos programas de debate, por exemplo, Fox Sports Rádio, quando a gente fala do Seleção Sport TV, esses programas têm audiência. E tem o Fox Sports Rádio hoje ali na briga da hora do almoço, é o grande líder de audiência com média de 0,40. O Seleção Sport... Isso, exatamente. E a Seleção Sport TV, que é o concorrente,
marca 0,35, 0,33. Em terceiro lugar vem o bate-bola debate com 0,28, 27. É uma briga muito ferrenha, mas hoje o Fox Sports Rádio é líder. Não é o programa que eu sou mais fã, eu tô longe disso. Acho que é um programa que criou uma espécie de karma na televisão esportiva, que tudo tem que ser muito engraçadinho, tem que ser gritado, especulado demais, acho que em detrimento da informação. Me incomoda bastante. Mas é um programa que tem seus méritos, é líder de audiência absoluto. O carisma dos personagens à mesa ali do Benjamin Bach é inegável. Agora, a briga é sempre muito ferrenha ali no meio dia com os programas. O Esporte Interativo tem o Mais 90 ali depois dessa hora, por volta de 3h30, que também está numa boa fase, está marcando 0,25, 23, está crescendo a cada mês, pode incomodar no futuro. Mas é mais ou menos isso. Sport TV é soberano, ESPN e Fox Sports brigam ali. O Esporte Interativo, quando tem Copa do Nordeste, Liga dos Campeões, Brasileiro de Aspirantes, eventos interessantes, consegue me incomodar. E o Band Esportes, coitado, fica em último, renegado ao alento, ao último colocado, à lanterninha. Fora quando o Neto tem programa, né? Quando o Neto tá no ar, é impressionante como eles dão audiência, né? Mas só isso também. Né? Mas eu acho curioso que talvez tenha que se considerar realmente a base de audiência, né? De cada canal, né? A base de assinantes de cada canal, né? Porque você não pode considerar o Sport TV que tem uma base maior com um outro que tem, né, um público muito menor ali, né? Você ia falar alguma coisa, Neuber? Pois é. Não, eu ia falar que, tipo, nesse assunto eu não vou dar minha opinião, porque realmente eu não assisto canais esportivos, assim. Então nem vou falar nada, mas é bacana, deixa o Gabriel falar tudo. É bacana porque os canais esportivos investiram muito nos últimos anos, né? A própria Fox Sports investiu muito, né? Investiu em uma sede totalmente nacional, né? Com produção totalmente nacional no Rio de Janeiro. E se você reparar, hoje os canais de esportes estão o dia todo ao vivo, né? Começam de manhã ali com um programa matinal e vai até o fim do dia. Eles vão até o fim do dia. Isso é muito legal. Podcast do Observatório da Televisão. Toda semana um programa novo. No Twitter, @TV Observatório. #Podcast Observatório. E a grande novela do ano para Record parece que não responde bem na audiência. Apocalipse tem ficado em terceiro lugar, atrás da Globo e da concorrente direta Carinha de Anjo do SBT. Neuber Fischer, a produção da Record de fato tem um grande investimento. Porém, por que a audiência não corresponde aí, na sua opinião? Essa novela ela é muito complexa, né? Esse tema Apocalipse. E, tipo assim, agrada uma certa parcela e desagrada a outra, né? Sem contar que, eu não sei, mas eu acho que a Record perdeu a mão para fazer novela contemporânea, ou que seja de um período mais próximo, né? Ela tem feito alguma coisa melhor quando é novela de época, ou bíblica mesmo, no sentido de antes de Cristo, depois de Cristo, aquelas coisas todas. Mas não tão próxima aqui da nossa realidade atual, da nossa contemporânea. E aí eu acho que é mais ou menos por isso, entende? As atuações são ruins, o texto é ruim, e aí o público que às vezes se interessa porque vai Apocalipse, parece ser uma história legal, assiste ao primeiro dia e se decepciona, no segundo já não assiste mais. Foi mais ou menos o que aconteceu comigo, entende? Eu assisti no primeiro dia, na estreia, pra ver, né? No segundo tentei assistir, mas vi metade, já mudei. Do terceiro pra frente não assisti mais, entendeu? Não me prendeu, não me agradou, nada, absolutamente nada. Então eu acredito que o que aconteceu comigo deve ter acontecido com outra boa parte do público. Mas assim, é cedo ainda, né? Eu acho que a novela começou agora e pode ser que eles mexam alguma coisa, né? Que já parece que já estão mexendo, né? É a primeira fase. Já tem uma movimentação aí, né, para mexer na história, e pode ser que dê uma virada, né? Assim como aconteceu com o Outro Lado do Paraíso.
E depois, nas próximas fases, pode ser que engrene e alcance uma audiência maior. Mas eu acho que não é tão fácil assim igual foi para Globo. Eu acho que é mais difícil, mas pode acontecer dela virar. E outra coisa, ela compete, né, com Carinha de Anjo, que está ali consolidadíssima, com audiência fidelíssima, que não muda de canal de jeito nenhum. E então ela vai tirar a audiência de quem? Da Globo? Não vai agora, nesse momento, né? Ela vai ter a audiência que ela sempre teve. Não tem como querer mais do que já está batendo com o Rick Lázaro e com outras novelas que antecederam. Eu acho muito difícil ela passar muito disso que já está tendo agora. 10 pontos, 11 pontos, 12 pontos. E olhe lá. Mas eu não aposto pouco, que vá além disso. É muito pouco para quem investiu R$800 mil em um capítulo, né? Por capítulo, né? É muito pouco. Somente 10 pontos, 9 pontos de audiência, concorrendo com uma novela, por exemplo, que custou muito menos, né? No caso, Carinha de Anjo, né? Agora, João Paulo, você não acha que Bela Aventura talvez esteja prejudicando o Apocalipse ali para jogar audiência, para acostumar a audiência da Record? Não, eu acho que não. Porque se você for parar pra pensar, 10 pontos pra Record já é uma coisa boa. Considerando que o Rick Lázaro tava dando 8, às vezes 9, então dá 10 a 13, que nem foi no início de Apocalipse, tá ótimo pra eles. Eu acho que eles não vão fazer de novo aquilo que eles fizeram com os 10 Mandamentos em 2015. Eles davam 16 pontos, mas os 16 pontos que eles davam não era nem perto da audiência, entre aspas, fracassada que Babilônia dava, que era 26. Então, assim, mesmo assim, a Globo estava à frente. E eu acho que a Record não consegue muito mais que isso. A história realmente, ela é lenta. Eu acho que foi prejudicada, sim, como eu havia dito em alguns podcasts atrás, por essas fases. São 3 fases e todas elas grandes demais. Então, teve esse período, né, esse período da primeira fase muito longo, vai ter uma segunda fase também longo. Quando chegar na terceira, talvez a audiência já esteja menor. Eu acho que foi isso, foi prejudicada pelo tempo mesmo. E tem uma coisa muito chata, que é assim, eles estão colocando o mal como sendo um fruto da Igreja Católica. E isso afasta aqueles telespectadores que são católicos ou que têm uma religião diferente da evangélica, que foram pra lá e pera, não vou ver mais, porque eles já estão fazendo partido pra igreja evangélica, sabe? Eles não falam igreja católica, né? Mas eles colocam todas as referências, eles mostraram, né, o Vaticano, e numa narração do Sérgio Maroni, o Anticristo, ele disse que foi a melhor coisa que ele já construiu. Então, né, entende-se que... Mas, João, não faz parte da narrativa colocar o bem e o mal ali se enfrentando? No caso, é uma ficção, né? Sim, é uma ficção. Mas aí você torna isso uma novela de nicho, como eu já tinha dito. Então você seleciona um público. Então a Record, ela fez a escolha. Estão selecionando o público, sabendo que isso pode prejudicar. Se eles fizessem uma trama onde o mal tivesse, mas independente de religião, de falar essa é certa, essa é errada, talvez seria melhor. Sim, poderiam, por exemplo, colocar como vilão da história esses políticos corruptos, esse povo que faz guerra, né? O Anticristo, ele pode ser o vilão, mora e tudo, não tem nenhum problema nisso. Mas não precisa ser uma... É que eles quiseram pegar literalmente, assim, né, que eles interpretam da Bíblia. Mas podiam dar uma fantasiada, sei lá, tá bem trazer mais pra caricata, realidade. Não tá toda essa trama do Anticristo, dele Como narrando? É que é? Não tá bem caricata essa trama do Anticristo ali, com a voz dele narrando os acontecimentos, dele tendo controle de tudo? Eu acho que tá caricata e tá
Deixa eu não encaixar sei se rapidinho. infantil é a palavra certa, mas tá meio o sítio do Pica-Pau Amarelo pra mim, sabe? Aquela narração, tipo, e aí, eu fiz o mal, sabe? Uma coisa assim. João Pedro atuando assim já foi melhor que Sérgio Maroni, fique bem claro. João Paulo. João Paulo atuando assim já ficou melhor, desculpa, João. João Paulo atuando assim já tá melhor do que o Sérgio Maroni. E melhor que Minha Memória também, né? Ixi, mas é sério, eu não sei, essa coisa não me prendeu, assim. Deixa pra apresentar o Anticristo depois, sabe? Não precisa mostrar ele, tipo, anos antes. Seria até uma coisa interessante de despertar no público. Quem será o Anticristo, né? Que tá Sim. fazendo todas essas coisas e tal. Traria um suspense, mas enfim, né? Bom, só pra gente interromper um pouquinho... Você não acha que a Vivian tá apostando justamente na expectativa da chegada do Anticristo, já apresentando ele como um mal, para as pessoas já odiarem e criarem sensações ali sobre a chegada dele, sobre o plano dele, né? Sobre os planos dele? Não, pode ser que ela tá enganando o público, né? Porque ela já deixa claro quem é o Anticristo, né? Então, assim, pode ser que ela tá jogando verde pra colher o maduro, né? Ela tá meio que mostrando, o Anticristo é a Igreja Católica, e depois ela muda de figura, sei lá, fala que é outra coisa, e só pra despistar, né? Mas eu não sei se ela seguir nessa linha de que apostando que é o Papa, coisa do tipo, eu acho que é como o João falou, você acaba dispersando e dispensando o telespectador católico que assistia também as novelas bíblicas da Record, porque contava a história da Bíblia, né? Não puxava para nenhum lado da religião, não era doutrinar as pessoas, então era contar a história, e agora já puxa para o lado da interpretação evangélica da Bíblia e tal, e Virou política colocando também, a Igreja né? Interesses, Católica, né? também. Bom, vamos ver o que vai acontecer aí pela frente, né? A Record exporta bastante essa novela. Essa novela, inclusive, está vendida já, né? Pro exterior. E pode causar polêmica também, né? Porque na América Latina, por exemplo, muitos países são majoritariamente católicos, né? Vamos ver o que vai acontecer. Podcast do Observatório da Televisão. Toda semana um programa novo. No Twitter, @TV Observatório. #Podcast Observatório. Bom, a gente vai parar um pouquinho agora de discutir sobre novelas para trazer uma notícia surpreendente. Parece que a Record cancelou o Legendários, o programa de sexta-feira à noite apresentado por Marcos Mion. É isso mesmo, Gabriel Wacker? É isso mesmo, acabou de ser oficializado pela Record, em comunicado, inclusive. Não vai pra casa, aquele reality, a casa vai ter segunda temporada. E... enfim, o Legendários pode até voltar no esquema de temporada, não sei lá o que, mas um programa como Legendários voltar no esquema de temporada é um pouco complicado de acreditar. Ou seja, o programa que estreou em 2010, que ia ser revolucionário, que não sei lá o que, papapá e ppp, acabou tendo seu fim anunciado desde agora, né? Provavelmente vai sair do ar em 2018, não vai estar no ar em 2018. O que é uma pena por dois motivos, assim. Primeiro, pelo Mion. Eu acho que ele fez com Legendários... Gabriel, antes de você falar os motivos, explica pra gente. Esse programa tava correndo risco de sair do ar. O que aconteceu? Esse programa dava boa audiência, não dava boa audiência. O programa era dos sábados, foi pra sexta-feira. O que aconteceu? Explica pra gente esse contexto todo. Já desde o ano passado já se tinha essa conversa de... Pra mim não é surpresa total. Por quê? Porque desde o ano passado já tinha essa conversa de que a Record queria cancelar o Legendários. Já tinha essa conversa, porque no sábado não dava dinheiro, apesar de dar audiência, era vice-líder, deu uma movimentada ali no sábado à noite, sim. O Mion fazia bem o trabalho dele ali no horário. E aí, o que a Record fez? Porque parece que o Legendário estava sendo ofuscado pela Sabrina. O Legendários foi colocado para sextas-feiras. O Mion estava consolidado no sábado à noite. E na sexta-feira você tem um Ratinho que é muito forte. Um Ratinho que está consolidado há muito tempo.
E a Globo, que tem um Globo Repórter que tá, meu Deus do céu, sei lá há quantos anos aqui, acho que na sexta-feira o Globo Repórter tem de horário que a gente não deve ter de idade aqui, todo mundo que tá nesse podcast. Sexta-feira é um dia complicado pra audiência, né? Share baixo, inclusive a Globo parou de produzir séries nacionais depois do Globo Repórter, né? De colocar ali. Exatamente, é difícil pra todo mundo fora ali que não tá consolidado. A Band mesmo teve uma empreitada com a Galisteu na sexta-feira que não durou um ano, tipo, toda sexta, se não me engano, que foi muito mal. Quem ia muito bem era a reprise do Pânico anos atrás, agora com o Pânico mal, nem a reprise vai bem. Enfim, mas fora isso, fora Ratinho e Globo Repórter, eu não me lembro exatamente do que deu certo. E o Legendários entrou nessa missão, até ingrata, o Mion tentou e tudo mais. Mas me parece que a Record já colocou o programa contra os leões, sabe? Falou assim, olha, danou-se, vocês estão ferrados. Ou vocês não fazem sucesso nesse horário, ou vocês vão sair do ar. Foi isso que aconteceu, saíram do ar. A audiência estava na casa dos 6 pontos. Não é ruim, padrão da Record atual, porém... perdia pro Ratinho, né? Pro Globo Repórter. Não surpreende pra mim, de fato não me surpreende. Fico triste. Eu gosto do programa. Acho que de todos os de auditório da Record era o único que não ia pro melodrama fácil. Não ia pra tristeza, pra choradeira, pra faltas de fazer emocionar e papapá. Até a Sabrina tá indo por esse caminho. O Legendário se negava a ir por esse caminho, pelo Vale a Pena Ver de Novo, com aqueles quadros nonsense no palco. Acabou com o único programa de auditório que não era melodramático. E, enfim, eu acho que isso mostra um caminho muito perigoso que a gente tá seguindo nos programas de auditório. Muito perigoso, muito perigoso. Parece que agora é regra fazer chorar. Fico muito triste, assim, realmente fico muito triste e espero que o Mion tenha sucesso na casa. O Mion é um ótimo apresentador da nova geração. Cresceu muito, né? Assim, essa galera que surgiu mais de 10 anos pra cá em TV aberta, ele e o Caro, que realmente são os expoentes, né? Realmente, eu também lamento pelo Mion e pelo programa em si, porque o programa é bom, não é ruim. Mas divertido. Realmente é um entretenimento bacana e diferenciado. Agora é uma pena, porque assim, a partir do momento que tirou ele do sábado, que ele dava uma boa audiência, né? Tanto que o SBT tentou colocar o Celso Portiolli para disputar com ele e não conseguiu, né? E aí me resolve colocar um programa na sexta-feira. Praticamente estava querendo acabar com o programa já, né? Já era um aviso prévio, olha, vocês não vão estar bem nesse horário, a gente tá botando vocês aí pra não dizer que a gente tá acabando do nada. Acabando com vocês na vice-liderança. Exatamente. E aí, tipo, eu inclusive, na PCA esse ano que a gente teve a categoria Melhor Apresentador, eu indiquei um dos meus indicados foi o Mion. Eu fui voto vencido nesse caso, porque outros votaram em outros e acabou ganhando. Mas eu coloquei o Mion como um dos meus indicados, porque eu acho que da nova safra aí dos apresentadores, e se formos colocar aqueles que estão em evidência assim, neste ano de 2017, eu acho que ele é o melhor apresentador. Na minha opinião, dos jovens, né? Os apresentadores jovens, colocar ele com o Rodrigo Faro, com o Luciano Huck, com Celso Portiolli, eu acho ele melhor. Eu acho ele mais divertido, mais completo, mais show do que os outros, né? Mas aí fazer a casa na segunda temporada, a primeira já não deu... Ele que salvou, assim, a única coisa que salvou o programa foi ele. Ele foi o programa. Ele foi o programa, exatamente. Muito bem. O programa que era uma ideia muito legal, mal executada, né? Gravado, nada a ver, um programa de confinamento ser gravado, tira toda... expectativa, a coisa ali do negócio ser ao vivo, né? Que poderia ser muito melhor. Mesmo que na versão original não fosse, mas proponha isso, sei lá, dá um jeito. Agora fazer um programa daqueles gravado e com os câmeras aparecendo lá no meio do povo, tirando toda a chance de naturalidade do programa. E se a segunda temporada for igual, não vai dar nada também, vai ser outro fracasso. Mas enfim, né? Agora, e a turma, o que me dá pena também é da turma, né? Do Legendário, que era não era só o Marcos Mion, né? Eram vários. Mionzinho, o Jojo.
Juju Salimene, tipo assim, o que vão fazer com eles? Vão ser demitidos, dispensados? Porque na casa não cabe eles, né? A não ser que coloque eles dentro da casa. Então acho que vão ser dispensados, né? E não dá pena, porque era um time que tinha, assim, que se dava bem, que fazia direito, né? E é uma pena, infelizmente. E me parece que ele fica agora no ar, pelo que eu vi aqui, em dezembro ainda, né? Mas a partir do ano que vem já não tem mais. Sim. Quem quiser saber mais sobre o fim do Legendários, o futuro do Mion, só acessar www.observatoriodatelevisão.com.br, que todo o desenrolar dessa notícia vai estar por lá. Bom, por causa dessa informação do fim do Legendários, a gente não vai conversar hoje sobre as narconovelas colombianas. A gente vai falar sobre isso no próximo podcast. Podcast do Observatório da Televisão. Toda semana um programa novo. No Twitter, @TV Observatório. #podcast Observatório. O Observatório da Televisão preparou uma reportagem especial sobre as apresentadoras de programas policiais. No trabalho realizado pelo nosso colega Gabriel Wacker, que está aqui conosco, há um panorama geral a respeito da ascensão recente até das mulheres no comando desse tipo de programa televisivo. Para conferir o salto alto contra o crime, acesse www.observatoriodatelevisão.com.br. Bom, Gabriel, antes de você falar sobre os bastidores dessa reportagem, João Paulo Reis, como é que você enxerga esse tipo de programa? É sensacionalismo ou realismo, na sua opinião? Eu não enxergo como sensacionalismo, depende. Eu vim de Belo Horizonte e lá a gente sempre brinca que alguns jornais, tanto impressos como televisivos, inclusive da Record, eles jorram sangue. É mais ou menos isso. Então, varia um pouco. Eu não acho que todos os programas jornalísticos apresentados por mulheres sejam assim. Mas dos que eu conheço, eles puxam para um lado. Eles puxam pelo lado da desgraça, pelo lado da tragédia. E já chegaram a acontecer coisas engraçadas comigo por causa disso, desse tipo de programa. Que uma vez a minha avó me ligou perguntando se estava tudo bem comigo, porque ela viu uma reportagem X falando que estava tudo alagado, São Paulo estava embaixo d'água e o meu bairro era um dos mais afetados, quando eu estava tipo de boa, normal. Então assim, varia de um programa para outro, mas eu não acho que seja propriamente sensacionalismo, eu acho que eles puxam para um lugar. Bom, Gabriel, como é que foi a construção dessa reportagem? Conta pra gente, o que você encontrou de curioso ao escrever? Essa reportagem, Renan, foi algo curioso. Eu tava vendo uma demográfica do Ibope, enviada por um grande amigo, e eu percebi que o público feminino, na hora do almoço, aumentou muito de 2 anos pra cá, no painel nacional de televisão. Como a gente cita na matéria, hoje é 55% do público. E aí eu fui confrontando com alguns dados do crescimento, infelizmente, da violência contra a mulher, do feminicídio, que cresceu 50% em mulheres negras e pobres das classes C, D e E, que são grosso do público, né, de programas desse gênero. E fechando a conta, eu já conhecia algumas apresentadoras, né, que faziam esse tipo de programa. A Silvia, lá em Goiânia, que já conheci pessoalmente, a Isabelle Benito, a Nicole Lima, a Débora, lá do Espírito Santo, e fui contatando. No início, na verdade, era para ter 3 entrevistas, era para ter a Nicole, a Isabelle e a Silvia, só que a Silvia acabou atrasando as respostas, teve um problema, e acabou que ela não pôde fazer. Não pôde responder as perguntas. Acabou ficando só a Nicole e a Isabelle Benito, que de fato são as duas que mais se destacam. A Nicole, por ser de uma afiliada da Rede TV, a melhor afiliada da Rede TV em audiência, lá em Brasília, chegar na vice-liderança é um feito em tanto. Ela renovou o programa. Inclusive, eu estava até assistindo nessa quarta-feira. É um programa absolutamente politicamente incorreto. Chega a ser maluco, mas é muito engraçado. E eles são muito criativos para fazer jornalismo policial. Muito criativos mesmo. E o Isabelle Benito do SBT Rio, que hoje é a grande pedra no sapato do balanço geral no Brasil, sabe? Enfim, foi uma matéria muito divertida de se fazer. Isso, exatamente, deu muito certo mesmo. Foi uma matéria divertida de fazer. E para quem quiser acessar, acompanhar, ler todos os detalhes, vai aonde?
observatoriodatelevisão.com.br. Muito bem. Fiz aquela voz sexy pra chamar. Podcast do Observatório da Televisão. Toda semana um programa novo. No Twitter, @TV Observatório. #podcast Observatório. Parece que a programadora Turner estaria disposta a implementar no Brasil uma versão local da CNN. Essa notícia não é nova, muito já se especulou sobre esse assunto. Porém, de acordo com o jornalista Sandro Nascimento, dessa vez deve acontecer, com a estreia do canal já no primeiro semestre do ano que vem. A Turner, inclusive, estaria tratando tudo em sigilo absoluto, mas deve anunciar a novidade ao mercado no começo do ano. Neuber Fischer, o que muda com uma suposta CNN Brasil, na sua opinião? Eu acho que seria excelente, porque, enfim, né, se a CNN Brasil manter o padrão da CNN dos Estados Unidos, do mundo, teremos uma concorrente à altura, ou até superior, à Globo News, né? Porque que nada de braçada sem ninguém que possa fazer frente. Mas assim, eu só acredito vendo, na verdade, porque essa notícia, ela sai todo ano, né? E já se falou que iam comprar a Band News, depois falaram que ia comprar não sei o que, e para lançar o canal da Turner no Brasil. Então, eu acho que se realmente acontecer, né, vai ser ótimo, mas eu não boto muita fé, exatamente pelo fato de todo ano essa notícia ser ventilada e nunca sair do papel, nunca acontece. Então, fica difícil de acreditar, né? Mas você acha que o mercado precisa de um novo canal? Tem espaço para isso? Sim, com certeza. Eu acho que precisa pelo seguinte: a gente tem hoje que faz um jornalismo, um canal que faz jornalismo 24 horas, bem feito, com investimento, com estrutura, Globo News, né? E aí você não tem uma outra opção para fazer um contraponto, talvez ter uma visão diferente das coisas, né? Band News não é contraponto. Não, a Band News, infelizmente, ela replica, né, o que sai na Band. Então não dá, entendeu? Não tem como dizer que dá para você, eu vou assistir a Band News para ver se tá diferente da Globo News. Não, tá tudo igual. Então, não tem investimento, assim, né, de peso em profissionais, em estrutura e afins. A Record News acabou em nada, né, que a gente já falou sobre isso até. Então, não tem outra, assim. Você quer assistir notícia o dia inteiro, você vai ligar na Globo News, né? E aí, tendo um outro canal, que nem nos Estados Unidos a gente tem Fox News, CNN, né? Tem vários canais de notícia e aí você tem outras opções para você fazer. Esse canal tá falando isso, mas o outro deu uma notícia com um enfoque diferente para você analisar. Não tem aqui. Então, se realmente chegar a concretizar isso da CNN Brasil, nossa, para mim vai ser ótimo, porque eu que sou um telespectador, né, assíduo da Globo News, vou poder assistir um pouco de CNN Brasil. Mas é muito caro e complicado montar uma estrutura de um canal de notícias, caro, mas para CNN, para Turner, que é uma empresa multinacional, tem dinheiro sobrando, né? Vamos combinar. Então, e com certeza tem nome, tem credibilidade, que é capaz de trazer anunciantes, né? Não é uma qualquer que está abrindo um canal de notícias, é o maior canal de notícias do mundo abrindo um canal no Brasil, né? Então já está anos à frente de qualquer outro que quisesse abrir. Talvez só a Fox, se quisesse Fox News Brasil, tivesse ali mais ou menos no mesmo patamar, mas ainda assim eu acho que está abaixo. Então CNN é CNN, né? Não precisa nem falar nada, mais nada, né? Então acho que os anunciantes vão querer anunciar lá. Sim, vale lembrar que existem outros canais da CNN
né, fora dos Estados Unidos, né? Tem na Turquia, tem no Japão, tem no próprio Chile, né, que é aqui perto, na América do Sul. Sim, tem versões em língua espanhola, né? Eu não sei quais países da América Latina que tem, mas eu sei que tem, e na Europa provavelmente deve ter também, não tenho certeza, mas acredito que sim. Vamos aguardar aí, né? Na verdade fica tudo muito ainda nebuloso, né? A gente não tem certeza de nada, né? Surgiu a informação, a gente analisou aqui, seria muito bem-vinda realmente a CNN Brasil, até para trazer diversidade para o segmento de notícias da TV paga, mas não tem nenhum movimento ainda real sobre isso, né? Vamos aguardar então. Podcast do Observatório da Televisão. Toda semana um programa novo. No Twitter, @TV Observatório. #Podcast Observatório. Neuber Fischer, sua última pontuação de hoje. Eu quero destacar uma coisa que aconteceu essa semana, que foi o Cauê Fabiano, né, o repórter do G1, da Globo, que foi acusado na rede social, no Twitter, de não ter credibilidade por conta dos trajes que ele usa, de ter barba, de ter piercing, de ter tatuagem, etc. E assim, quem falou isso, né, não vou nem citar aqui porque não merece, mas tá totalmente atrasado, né? Credibilidade nunca se mediu pela roupa da pessoa, né? Óbvio que antigamente era um estilo e uma coisa mais formal, e hoje está informal. E não é a roupa, não é a aparência da pessoa, do jornalista, que vai dizer se ele tem credibilidade ou não, né? Então, assim, chega, né? Já deu. Estamos no século XXI, e falar que esse negócio de roupa já é passado. Gabriel Wacker. Eu na verdade, eu tinha um destaque, mas eu preciso falar de duas coisas. Primeiro, de férias com o ex-Brasil da MTV. De novo caminha para ser o melhor reality do ano, pelo segundo ano seguido, porque de novo tivemos uma edição do BBB que deixou a desejar. De novo tivemos uma Fazenda, no ano passado não aconteceu, e esse ano, que deixou a desejar. E esse programa é sensacional, gente. Pra quem é fã de reality show, pelo amor de Deus, é um programa fantástico. É tiro, porrada e bomba. A MTV tá de parabéns. É um programa de um roteiro absurdo, é um programa que só acerta. Da escalação do elenco, a direção, a edição, é muito bom. Parabéns a todos os envolvidos. Segundo tema, Bela Aventura. Fiz um artigo essa semana para o Observatório da Televisão. Quem quiser ler vai só acessar o site. Infelizmente, de certa forma, vai terminar como um fracasso. Não é uma novela ruim, é uma novela com boas ideias, é uma novela que tem uma direção competente. Quem vai muito bem no elenco vai muito bem. Agora, quem escalou Rayane Moraes e Bernardo Velasco como protagonistas dessa novela tinha que ser demitido amanhã da Record. Amanhã. Porque, Senhor do céu, amigo, não tem a mínima condição nenhum dos dois de serem protagonistas de uma trama. Não tem ainda, né? Poderiam ter no futuro, mas olha, é lamentável, é um pior que o outro. Ouso a dizer que Bernardo Velasco, se fosse na Globo, ia ficar estigmatizado como o novo Cigano Igor, porque olha, é muita ruindade atuando, viu? Seu comentário, João Paulo Reis. É meio que chover no molhado isso, porque a gente já falou sobre isso há um tempinho atrás. Essa temporada de Malhação, ela só me surpreende. Eu tava bem atrasado, então eu comecei a ver pela Globoplay alguns capítulos. Eu cheguei aonde está na televisão agora, então já não tenho que fazer maratona mais. E essa temporada me fez chorar 2 vezes. Eu nunca tinha ficado emocionado com capítulos de Malhação, porque era sempre tudo tão raso. E eu acho que essa temporada tá tão incrível, que a gente já falou isso antes, mas meu destaque é esse. Essa temporada, ela tinha fôlego para continuar por muito tempo ainda. Eu sei que é bom terminar, ela vai terminar em fevereiro ou março, mas para quem puder, pega pela Globoplay, vê desde o início, que é bem interessante.
Acho que a Record está muito equivocada em programar as novelas da forma como está, né? Além de não começar no horário, ela anuncia para, por exemplo, Apocalipse, ela anuncia para 8h30 da noite e começa quase 9 da noite, 15 para as 9 da noite, né? Isso é muito ruim para o público, né? Que bota no canal e não encontra o que gostaria de assistir. A Record deveria tirar o jornalismo do horário nobre porque não funciona, derruba a programação. Você está assistindo Apocalipse, por exemplo, termina Apocalipse, começa o jornal da Record e depois, para esperar a linha de shows, fica muito complicado. Então talvez a Record deveria colocar a novela às 9 da noite, colocar a Bela Aventura às 8 da noite, assumir mesmo a concorrência direta com as novelas da Globo, colocar a linha de shows ali às 10 horas da noite, de repente, antecipando a linha de shows da Globo. Eu sei que pode parecer suicídio enfrentar a novela das 8, e colocar o jornalismo antes, antecipando também o jornalismo da Globo, colocar um pouco mais cedo, e depois bota jornalismo no fim de noite também, um jornal para fechar o dia, porque não vai concorrer com a Globo diretamente com o jornalismo, está bem mais do que comprovado que não enfrenta diretamente. Podcast do Observatório da Televisão. Toda semana um programa novo. No Twitter, @TV Observatório. #podcast Observatório. Bom, já vamos para o encerramento de mais uma edição do podcast do Observatório da Televisão. Hoje a gente falou aqui de Outro Lado do Paraíso, Apocalipse, audiência na TV Paga, o fim do Legendários. Na semana que vem tem programa novo. Fique ligado e converse com a gente nas mídias sociais. No Twitter, @TV Observatório, #podcast Observatório. Você também pode deixar sua crítica ou sua sugestão na caixa de comentários da página do Observatório da Televisão no Facebook. Obrigado aos meus colegas Neuber Fischer, Gabriel Wacker, João Paulo Reis. Obrigado a você pela audiência e até o próximo podcast do Observatório da Televisão.